Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, não diria assim, foi para o espaço, mas eu diria que está a caminho do espaço, né? Se a gente pegar os 4 pontos da agenda do Paulo Guedes, que são as reformas da Previdência, a privatização, reformas tributária e administrativa, a gente vai ver que até agora só a Previdência foi feita e ainda assim porque o Congresso quis, né? O Congresso tomou iniciativa, o Congresso foi à frente. Então, a gente vê a posição do Paulo Guedes, ele até me surpreendeu pela sinceridade, eu acho que ele está vendo, eu mediria a gravidade da situação do isolamento do Paulo Guedes, ou pelo menos do que ele pensa, ou que ele ainda defende, quando ele usa palavras fortes. Por exemplo, debandada seria o tipo da palavra que a gente usaria em manchete, mas jamais eu imaginei que isso fosse aplicado pelo ministro, porque é exatamente isso, uma debandada. Agora, isso significa um desmonte, né, da equipe econômica, daquelas concepções, e o que a gente está assistindo é uma queda de braço para simplificar, do governo, aumento de gastos ou controle de gastos. É isso, para simplificar. Vamos ver quem ganha essa briga. O presidente Jair Bolsonaro fica ali oficialmente na corda bamba, mas na prática do lado do aumento de gastos, uma vez que dá força para esse tipo esse programa Pro Brasil, que nada mais é que um PAC revisitado, que prevê se gastar 35 bi em obras públicas de investimento, porque ele está de olho na reeleição. Vamos ver quem é que ganha essa briga. Se for a turma do aumento de gastos, eu acho que o presidente pode correr o risco de entrar numa trilha e também, para minha surpresa, apontada pelo Paulo Guedes, quando ele diz, se o presidente atender aos seus conselheiros que o aconselham a furar o teto de gasto, ele estará no caminho do impeachment. Achei declarações super fortes. Mas, Dora, me diz uma coisa, é possível você ter essa agenda liberal, essa ideia que foi colocada lá atrás, que tem, evidentemente, resistência em diversos setores, né? A gente sabe que o Estado brasileiro é gigantesco, é corpulento, né? Se tiver vontade política do presidente, do ministro, como diziam lá atrás, dá para mudar esse cenário ou é impossível, digamos assim, sem força no Congresso, sei lá eu? Olha, eu acho que dá bom. Primeira coisa que o governo não pode dizer que o Congresso está atrapalhando, porque o Congresso até agora não se manifestou. Quem se manifestou reiteradas vezes foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, absolutamente favorável à reforma administrativa. Fala isso desde o ano passado, final de 2019, quando depois da aprovação da reforma da Previdência, o presidente disse que ia mandar a reforma administrativa e recuou, alegando que aquelas manifestações que na época eram feitas, manifestações de rua, acho que era contra o sistema, mudanças na Previdência no Chile, isso poderia reverberar aqui, então era melhor esperar. E agora, de novo, aí pronto, aí veio a pandemia, tal, não sei o quê, e agora ele diz que vai esperar, deixar para 2021, para esperar a eleição das novas presidências da Câmara e do Senado. Ora, meu Deus, o que tem a ver a eleição das presidências da Câmara e do Senado com a reforma administrativa? Coisa nenhuma. Então, eu acho que se depender do Congresso, acho que igual a Previdência também a gente achava impossível. E a questão da reforma administrativa é um assunto que vem rolando, há governos que tocam levemente, o governo Fernando Henrique tocou, conseguiu fazer alguma coisa, mas também não foi adiante. Os governos do PT assumiram, não iam tocar, porque ao contrário, defendiam, era expansão, o que houve, né?
da contratação e mais proteção a funcionários públicos. Eu acho que é o seguinte, não é porque é uma coisa difícil que não dá para fazer. A Previdência está aí, não se fez a ideal, mas se fez. E no caso da reforma administrativa, há propostas até rolando no Congresso. O próprio Rodrigo Maia, há um tempo, aventou a possibilidade de que, se o governo realmente não mandasse, o Congresso deveria tocar adiante. E o governo, eu acho que, gente, essa promessa, que é pretexto, esse negócio de eleição da presidência da Câmara, do presidente Jair Bolsonaro mandar no ano que vem a eleição das presidências em fevereiro, tá bom, mandaria em março. Conversa, porque em março ele estará aumentando a velocidade da campanha à reeleição e, evidentemente, que ele não vai comprar essa briga com o funcionalismo. Não estou dizendo que não possa ser feita, eu digo, no que depender do presidente da República, a reforma administrativa será, tem data para ser enviada ao Congresso, é o dia de São Nunca. Dora. Ô Dora, sabe que eu gosto quando você pergunta assim, mas o que tem a ver com eleição de Câmara, eleição presidência do Senado, nada? A gente já aprendeu que sempre tem a ver para esses caras, né? Pra gente nunca tem mesmo, a gente, enfim, é uma coisa tão distante, mas para eles sempre tem a ver. Ô Dora, você citou, então, as reformas, citou a reforma da Previdência como um modelo, né? Não foi a melhor reforma, enfim, não foi a ideal, mas ela foi aprovada. Agora a gente tem uma outra reforma, que é a reforma tributária, que é aquela reforma mais complicada de todas, que vem sendo discutida há décadas e mais décadas. E é uma reforma que a gente tem uma primeira parte desse texto, né, Dora, que foi desenvolvida por essa equipe do Paulo Guedes. Com essa debandada, na sua avaliação, reforma tributária subiu no telhado de uma vez por todas? Olha, é possível. Vamos ver, o Paulo Guedes vai recompor a equipe, né? Agora, a questão aí na velocidade, na continuidade das reformas, é o tal do clichê, da vontade política. Isso depende da vontade de se fazer. Eu acho que só pela saída dos secretários, eu acho que não se configuraria um fracasso da reforma, ela parar, a reforma tributária. Acho que nesse aspecto, não, porque aí recompõe a equipe, evidentemente que ele vai escolher pessoas que se alinhem ao pensamento dele e aí consegue tocar. Mas o que eu acho principal aí, essa questão da aliança do pensamento e que uma coisa que o Barão, acho que foi a pergunta inicial do Barão, que falou no Posto Ipiranga, né? A gente está vendo que o Posto Ipiranga tem dono, né? O Paulo Guedes é o gerente, né? Uhum. Mas a coisa acontece no ritmo que o dono quer. Então, o Bolsonaro já está fazendo movimentos políticos que reverberam, evidentemente, no governo, que mostram que ele está tomando caminhos diferentes daqueles que ele trilhou para poder se reeleger, na fim de ampliar o eleitorado e conseguir a reeleição. E eu acho que, de repente, o Paulo Guedes pode estar aí nessa encruzilhada, porque o grande antagonista do Paulo Guedes no governo é o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, né, que é o capitão da gastança, da defesa da gastança, e se ele vencer essa história, enfim, aí a gente vai ter um outro tipo, quer dizer, mais uma guinada do Bolsonaro, que já deixou na estrada o Sérgio Moro, e aí o mundo não se acabou. Acho que é nisso que ele vai se basear. Se o Guedes, porventura, vier sair, se ele perder essa briga e vier sair, porque, ora, se ele perder essa briga, a presença dele no governo é completamente inútil, né? Então, também eu acho que o mundo não vai se acabar, porque as pessoas não votaram em ministro, né? Quem sustenta, quem faz toda a interlocução com o Congresso não é ministro, é presidente. Então, acho que o mundo não se acaba. Eu só não tenho certeza se o Bolsonaro vai conseguir transitar com habilidade política suficiente num terreno para ele que não é conhecido a ponto de ganhar a eleição. Mas aqui já estou fazendo uma futurologia, que Deus me livre, né? O negócio... Não, se a eleição da Câmara está longe, tem 6 meses, imagina a eleição presidencial. Ah, não, mas é sempre bom a gente pensar sobre isso. Eu lembro lá atrás, porque o Bolsonaro não tinha nenhuma vergonha em falar que não entendia nada de economia. Perguntem para o Posto Ipiranga, isso estou falando na campanha, claro, né?
E aí muitos jornalistas perguntavam, tá, mas essa relação, esse casamento, que é uma metáfora que o presidente sempre gostou de usar muito, acabar, né? E muita gente imaginava, puxa vida, se o Paulo Guedes sair, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a área econômica do governo? Estou falando isso lá atrás. Hoje, aparentemente, as coisas mudaram e mudaram bastante, né, Dora? Mudaram muito, é isso que eu falei. Hoje, se sair, principalmente depois desse exemplo do Sérgio Moro, que a gente vê essa conversa de não pode nomear fulano, beltrano, porque é indemissível. Não existe, isso aí é charme, porque na realidade, é claro, todo mundo é demissível. Até mesmo o presidente da República em caso de impeachment, né? Mas você tem razão, esse quadro mudou, esses pilares inamovíveis já não existem mais, muito em função do governo ter mudado, ter dado uma inflexão aí num outro sentido, principalmente ultimamente, quando o presidente parece ter considerado que aquele nicho mais exacerbado, que eu chamo dos súditos dele, já está apaziguado, garantido, então ele não precisa mais fazer espetáculo na porta do Alvorada, ameaçar fechar, prender, arrebentar. Então ele vai para outros caminhos, vai procurar em outras paragens, conquistar outras paragens, como está procurando o Nordeste, a questão do assistencialismo que ele sempre criticava, e a gastança. E se essa gastança prevalecer, a gente tem o Guedes vai ter o mesmo destino que o Sérgio Moro, que é tal, tem um refrão, acho que é da Sandra, meu Deus, como é que é o nome daquela Sandra que mudou de nome para numerologia? Sandra de Sá, exatamente, que era Sandra Sá, né? Joga fora no lixo. Não acredito, Dora, eu ia chutar isso, mas eu achei que ia ser ofensivo. Não, me vem, porque aí vai jogando fora no lixo, corrupa, joga fora no lixo. Esse Sérgio Moro tá muito assanhado, tá com pretensões eleitorais, joga fora no lixo. Esse Guedes tá querendo economizar muito, tá atrapalhando. Ai, que chato, joga fora no lixo. E vai caminhando. Para mim, é o que tá mais ou menos se desenhando, é um jeitão do governo. O discurso antigo, dane-se. O Centrão, a velha política, tem mais essa, né? A velha política, essa gente horrorosa do Congresso, que nada, essa gente é uma beleza, joga aquela concepção, joga fora no lixo, sabe? Então é isso. De repente ele pode se dar bem, vamos ver, né? Vamos ver. Essa Dora Kramer, viu? Vou dizer uma coisa. Ô Dora, tem só mais uma frase pra gente colocar no nosso livrinho aqui de ditos populares, o universo verbetes. Quando ele quer... Verbetes. Ou no caso aqui enfim, um dito. Quando o universo quer te punir, ele realiza os seus desejos. Paulo Guedes queria ser ministro da Economia, mas não sabia que isso ia acontecer no meio de uma pandemia, em que ele ia precisar dar dinheiro para as pessoas, né? Política mais assistencialista não existe, e vendo a equipe dele debandar dessa forma, hein, Dora? O universo está punindo o Guedes. Cuidado com os seus desejos, né? Que eles podem se realizar, faz parte aí da mesma coisa. É realmente uma situação bastante difícil que, olha, do jeito que a coisa vai indo, com a veemência que o Paulo Guedes falou ontem, com o uso das palavras, eu não sei não, eu acho que pode ser amanhã, depois, daqui a alguns meses, mas acho que a direção, se pudesse colocar o Paulo Guedes assim, numa posição, onde você põe? Acho que ele fica mais perto da porta. Mas é especulação, mas, gente, é só ver. Então, o cara fala em impeachment, fala em debandada. O ministro da Economia, você já viu isso? Não. Eu nunca vi, né? Dora Kramer, sempre usando verbetes ou expressões populares, joga fora no lixo, como diria a Sandra de Sá. A Dora volta na próxima sexta-feira conversando com a gente aqui no Band News Station. Um beijo, Dora, até lá. Tchau, até lá. Beijo, Dora.